Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, para você que está passando por aqui, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o teu like, teu comentário, me ajude aí a bater as metas do 1.000 inscritos, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui sobre o Bolsonaro, tá? Ele aí que participou de um evento na Flórida, tá? Nos Estados Unidos, e deu aí algumas declarações. E uma das declarações que ele deu ali, tá? Que ele foi questionado, poderiam naquele evento fazer perguntas e ele respondia. Ele foi questionado sobre a economia do Brasil, né? O que ele achava aí, como é que ia ficar e tal. E ele falou o seguinte, ó, essa entrevista que eu tô pegando, tá? É na CNN, tá ok? Olha, não vejo com bons olhos o futuro da economia, diz aí o Bolsonaro, tá? Ex-presidente participou de um evento na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Seguinte, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira, no dia 2, durante um evento na Flórida, nos Estados Unidos, que não vê com os bons olhos o futuro da economia brasileira, diante das medidas adotadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas aqui pelo que ele falou. Não vejo com bons olhos o futuro da nossa economia, com as medidas adotadas pelo atual governo, e a economia que dita o futuro de um regime, afirmou Bolsonaro. Essa foi a primeira fala em evento depois de sua saída do governo em 31 de dezembro no ano passado. Um dia antes, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e não participou da cerimônia de posse do Lula no dia 1º de janeiro, né? A tradicional passagem de faixa aí que o Bolsonaro não participou, né? Ele não passou aí a faixa para o Lula. Em pouco mais de 1 hora e 30 minutos, o ex-chefe do Executivo brasileiro falou sobre feitos do seu governo, respondeu perguntas sobre a Venezuela e falou da estadia de brasileiros nos Estados Unidos. Abre aspas. Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos a oportunidade de poder ficar aqui, mas por melhor que estejam aqui, sempre nos preocupamos com os nossos amigos e parentes que ficaram lá, declarou aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Aí você pode me dizer, mas o que o Bolsonaro entende de economia para falar sobre a economia na gestão do Lula, né? O Bolsonaro, ele não entende de economia, tanto quanto o Paulo Guedes, tanto que na gestão, várias vezes ele foi questionado sobre se ele entendia de economia, de saúde, e ele falou, olha, para presidir um país, você não precisa ser técnico naquela área, você precisa colocar pessoas técnicas, né, que saibam o que estão fazendo. E foi o que ele fez. Ele colocou aí, durante a gestão dele, ele colocou ministros técnicos em cada área, né? E na economia, ele colocou o Paulo Guedes, um dos melhores economistas, certo? E não foi por menos. Então, o Bolsonaro, ele colocou aí os ministros técnicos e que fizeram ótimos trabalhos pelo Brasil, tá? De prova disso, né, foi o que aconteceu com a economia brasileira. O Brasil, que sofreu aí, como os outros países, né, com guerra na Ucrânia, com essa pandemia, né, com esse problema que deu ali também na Argentina. E o Brasil, ele conseguiu, ele deu aí teve uma época que estava bem difícil as coisas, porque os preços subiram muito, né? Então o Brasil, ele meio que deu aí igual aqueles voos que vão para baixo, mas ressurgem com tudo, foi isso que aconteceu com o Brasil. Porque o Brasil teve uma época que as coisas aumentaram, até a gasolina chegou aí a R$7 quase, né? E de repente baixou tudo, baixou gasolina, baixou o preço das coisas, o leite. Então foi isso que aconteceu com o Brasil. Mas por quê? Porque o Brasil também pagou aí o auxílio emergencial na época para milhares de famílias.
né? E foi feito esse pagamento desse benefício num tempo recorde. Isso tudo, quem fez isso foi o Paulo Guedes. É lógico que o Bolsonaro autorizou, mas foi o Paulo Guedes quem planejou, junto com a Caixa Econômica, né? E pagou aí para milhares de famílias o auxílio, certo? Então, hoje, alguém pode até questionar, falar, o Bolsonaro não entende. Ele pode não entender, mas ele colocou alguém que entendesse. E entende demais, demais. O Paulo Guedes foi um ministro muito importante na gestão do Bolsonaro e é um economista cobiçado, tá? Porque é um ótimo economista. O Tarcísio, governador de São Paulo, que não foi nenhum bobo e já pegou logo o Paulo Guedes, insistiu de primeira. O Paulo Guedes não tinha aceitado fazer parte do governo do Tarcísio, e agora ele aí aceitou uma proposta do Tarcísio e vai fazer parte, tá? Então, pessoal, para você que acha que o Bolsonaro não sabia o que estava fazendo, que o Paulo Guedes também não sabia o que estava fazendo, na verdade, o que aconteceu foi que a mídia, tá, mentiu para nós, mentiu para você durante 4 anos de gestão do Bolsonaro. Sabe quando a mídia falava, o gás de cozinha aumentou mais, tal coisa piorou, o leite abaixou mais, sabe? Então, olha só, um dado que saiu, tá? Uma notícia que saiu aqui, ó, no Clique, tá? Que eu tô lendo essa, saiu em todas as mídias, mas eu tô lendo nessa daqui porque eu gosto muito desse site, que é o Clique Petróleo, tá? O CPG. Esse é um site de economia e é muito bom esse site aqui, tá? Ó, segundo os dados oficiais do Banco Mundial, tá? Não é qualquer site que está informando ou um banco de direita que está falando isso aqui. É o Banco Mundial que ele informa sobre a economia de todo o mundo, não é só do Brasil. Segundo os dados oficiais do Banco Mundial, o Brasil cresceu mais que a China, tá? Pela primeira vez em mais de 42 anos, tá? Tá aqui, ó. Notícia do dia 3 de fevereiro, tá? Essa notícia aqui. Então, quando o mundo estava caindo, certo? Quando a economia mundial estava caindo devido a essa guerra na Ucrânia, a pandemia, o Brasil estava crescendo, tá? E a gente ligava aqui a TV, entrava nas redes sociais para olhar as notícias e a mídia informava que a economia estava ruim, que estava acontecendo isso, quando acaba não era verdade, tá? Tá aqui, ó, saíram os dados oficiais do Banco Mundial para o desempenho da economia em 2022 e lá está, o Brasil cresceu ainda mais que a China, isso pela primeira vez em cerca de 42 anos, tá? Tá falando o seguinte, ó, Paulo Guedes, o ex-ministro, já havia dito isso sobre a economia brasileira, tá? E realmente, o Paulo Guedes, ele vinha e falava o seguinte, o Brasil é um país que ele está condenado a crescer. Então, por mais que o vento vinha contra, que era o que estava acontecendo no mundo, o Brasil, ele se colocasse alguém que soubesse trabalhar sem roubar, o Brasil cresceria. O Paulo Guedes sempre falou isso nas entrevistas. E não era mentira, tanto que está aqui, ó. Paulo Guedes, o ex-ministro, já havia dito isso sobre a economia brasileira em meados do ano passado, sendo ele sepultado por uma avalanche de reações que foram em indignação por parte dos economistas de esquerda e analistas de grandes bancos, sendo que todos estavam convencidos de que o Brasil não cresceria absolutamente nada, tá? Mas é lógico que nenhum deles fará qualquer tipo de esforço para o entendimento
do que houve. Isso faz a garantia de que as análises serão sempre as mesmas, tá? Vale a pena ainda ressaltar que em todo o caso, os números do Banco Mundial colocou mais um prego no caixão em que encontra enterrada as eternas desculpas do novo presidente mediante a herança maldita do seu antecessor. Na realidade, o novo presidente recebeu um Brasil muito bem organizado, no ponto de vista econômico, se considerar todas as circunstâncias mundiais e ainda os efeitos devastadores de 2 anos de pandemia da Covid-19, sendo a inflação abaixo de 6% ao ano, ainda menor do que da Europa e dos Estados Unidos. Com a taxa de desemprego, no ano de 2022, recua para cerca de 8%, considerado o melhor índice desde 2014, tá? Aqui, na CNN, o Paulo Guedes tinha dado uma entrevista em que ele fala que o Brasil vai crescer mais do que a China. Ele falou isso antes de acontecer. E tá aqui a entrevista do Paulo Guedes falando, tá? Que se você entrar nesse site que eu tô falando aqui para você, você vai poder entrar ali. Ou então você entra no site da CNN e você vai ver ali a entrevista do Paulo Guedes falando que o Brasil iria crescer mais do que a China, tá? E não era mentira, era verdade. Então o que acontece? O novo governo fala aí que uma herança maldita, né? Que tá pegando a herança maldita, ou que tá pegando o Brasil quebrado. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Dados do Banco Mundial estão informando isso. E outra notícia bem melhor ainda, essa notícia aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Não tem preço essa notícia. Sabe por que não tem preço? Porque é uma notícia do Estadão. Ou seja, o Estadão, né, não tem uma mídia mais esquerdista do que o Estadão. Eu acredito que para o Estadão falar isso daqui que eles estão falando, eles tiveram que engolir muito sapo, tá? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, o que fala o Estadão, tá? Se você quiser, depois você entra ali e dá uma olhadinha que o Estadão tá tendo que reconhecer, tá? E tá falando aqui o seguinte, o jornalista, tá? José Roberto Guzzo, tá? Ele fala o seguinte, dados do Banco Mundial mostram que Paulo Guedes estava certo, tá? Economia brasileira cresceu mais que a China em 2022, sepultando previsões indignadas de economistas de esquerda, tá? Depois de 4 anos mentindo para toda a população, o Estadão teve que engolir a sua empáfia, o seu orgulho e teve que vir a público reconhecer que mentiu, que enganou o povo durante 4 anos, porque durante 4 anos o Estadão e toda essa mídia de esquerda bateram no governo, dizendo que o Brasil estava sendo destruído, dizendo que o Brasil estava que estavam acabando com o Brasil, com a economia, que estava o desemprego, tinham não sei quantos milhões de passando fome, era 30 milhões, agora a Marina já veio aí, lá na Europa, já falou que são 120 milhões, né? Então era uma narrativa em cima da outra, mas a verdade, gente, sempre vem à tona, sempre, independente, pode demorar, pode levar o tempo que for, a verdade, ela sempre vem à tona, porque agora o Banco Mundial foi lá e soltou a verdade, que o Brasil cresceu mais do que a China, tá? E não tiveram outra opção. As mídias de esquerda que mentiram durante 4 anos e que só o que fizeram foi demonizar, tá? O presidente da República e todos os ministros falavam que o Paulo Guedes não sabia de nada e não sei o quê. Agora tem que vir nos seus jornais, tá? E falar o seguinte, olha,
Paulo Guedes estava certo, tá? Paulo Guedes estava certo, o Brasil cresceu. Ou seja, você tira um Paulo Guedes e coloca um poste, que é o Haddad, você quer o quê? Certo? Ainda como se não bastasse não bastasse ter um péssimo ministro da economia, o Haddad, gente. Não é eu que estou falando isso para vocês, tá bom? Antes que os esquerdistas entrem aí no comentário e comecem a falar um monte de besteira, comecem a bostejar, não é eu que estou falando isso para vocês. O Haddad próprio falou que ele de economia não entendia nada. Ele fez um curso ali de 1 semana, tá? Para poder passar em um outro curso aí que ele estava fazendo, certo? Então assim, ó, ele próprio falou, você acha que uma pessoa que fez um cursinho de 1 semana de economia, você acha que ele tem condições para dirigir a economia de um país? Você acha? Pelo amor de Deus, façam-me o favor. Como se não bastasse isso, ainda o Lula, aqui ó, na Pleno News, todo dia o Lula, eu acho que o Lula, ele falou assim, ó, eu vou acabar com tudo que o Bolsonaro fez. E realmente, ninguém pode cobrar. Quem votou no Lula não pode cobrar. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Antes mesmo dele ganhar, ele falava o seguinte, se Bolsonaro agradou o mercado, nós vamos desagradar. Não é eu que estou falando isso, quem falou foi o Lula. Você, se preferir, jogue aí no Google, você vai ver os vídeos, porque tem até hoje, tá? Ele falando que o Brasil está destruído, então ele vai reerguer o Brasil, ele vai reconstruir o Brasil, ou seja, tudo o que o Bolsonaro fez, a gestão Bolsonaro fez, o Lula quer apagar e começar fazer do jeito dele, só que não tá rolando. E ele não tá enxergando isso. O ego não deixa ele enxergar, tá? E quem vai sofrer as consequências, sabe quem vai ser? Vai ser eu e vai ser você e vai ser pior, vai ser o mais pobre. O mais pobre é quem vai pagar um preço muito maior, tá? Olha aqui, ó, na Pleno News, tá? Aqui, não sei se dá pra você ver direito, mas depois você pode entrar aí e dar uma olhadinha, ó, na Pleno News, fazendo o seguinte, ó, Lula volta, notícia de ontem, tá, ó, Lula volta a disparar críticas contra a autonomia, tá, do Banco Central, tá, tá aqui, ó, presidente disse que não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%, tá? Tá aqui, ó. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão do Comitê de Política Monetária, tá? Copom, do Banco Central, por manter a taxa de juros do Brasil em 13,75% ao mês. Foi a quinta vez seguida que o banco deixou a taxa Selic neste patamar. O assunto foi abordado pelo petista durante uma entrevista ao jornal Kennedy, tá? Da Rede TV. Ó, o Brasil precisa voltar a crescer. Eu não sei porque que o Lula tá falando besteira. Eu acho que o Lula não estava no Brasil. Porque não é possível que ele não enxergue que o Brasil cresceu. Né? Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%, apontou. O presidente também voltou a criticar a independência do Banco Central, aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que seus primeiros governos, o Banco Central teve autonomia. O que acontece é que a gente conversava. Este país está dando certo? Ele perguntou, esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Ele mesmo respondeu e falou, não. Então, eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão, que é o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente, destacou. Eu acho que o Lula, gente, ele não lê jornal. Ele não lê, eu acho que ele, eu não sei, ou ele não lê, tá? Ou ele tá se fazendo aí de doente mental e
não quer aceitar, né? Porque ele aceitar que o Bolsonaro fez um bom trabalho durante a gestão, ele vai reconhecer que o que ele fala é tudo mentira, né? Porque o Brasil cresceu sim. E quem está falando isso não sou eu, tá? É o Banco Mundial que está falando isso para quem queira ouvir em alto e bom som. E o Estadão já começou reconhecendo. Daqui a pouco, todos os jornais vão ter que reconhecer. Sabe por quê? Porque com esse governo e com essas atitudes desse senhor que está na presidência da República, daqui a pouco a gente vai estar aí em maus lençóis. O próprio Paulo Guedes havia falado que se o Lula não mudasse a postura dele, o Brasil chegaria na Argentina com 6 meses de governo, tá? E na Venezuela com 1 ano. Então, gente, o Lula está apenas 1 mês de governo, tá? E o Brasil aí, as coisas já não estão bem. Então, tem 5 meses aí, segundo o Paulo Guedes. Então, por favor, a gente precisa ter consciência. Olha, eu estava vendo ali no jornal que o dólar está crescendo, está alto. Sabe por que o dólar está alto? Porque os brasileiros estão tirando dinheiro do Brasil e estão investindo nos Estados Unidos e Uruguai, tá? Se as empresas começam a tirar dinheiro do Brasil para investir em outros países, o que vai acontecer? Os outros países vão crescer, é óbvio, tá? E vai aumentar o dólar mesmo. E a gente? E o Brasil? Vai para onde? Vai para onde? Vai para Venezuela, certo? Então, gente, assim, é muito sério isso aí que está acontecendo. E parece que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Parece que estão anestesiados. Eu ouvi o Bolsonaro falar ontem, numa palestra que ele deu nos Estados Unidos, ele falou o seguinte: eu não culpo os que votam no PT porque são doutrinados. A impressão que dá é que pegam assim e arrancam o cérebro dos petistas e colocam outro, porque eles não conseguem entender. Num vídeo que eu tenho aí, que fala sobre a Michelle Bolsonaro, vários comentários, inclusive um me chamou a atenção, vários comentários no meu vídeo, xingando, porque é só isso que eles sabem, eles não têm argumento. Então, petista não tem argumento. Então, eles xingam a tua religião, eles vão pro lado pessoal. Xingam a tua religião, mandam você mudar de profissão, mandam você... Amigo, a minha profissão não é essa, isso aqui é um hobby. Eu trabalho, ganho meu dinheiro fora. Isso aqui, meu canal não é monetizado, tá? Eu não ganho nada para isso, isso aqui é um hobby. Eu gosto de fazer isso. E eu vou continuar a fazer, independente. Eu nunca fui de ouvir conselho de ninguém. Eu ouço a minha intuição. Eu faço o que é bom para mim, tá? Então, é o seguinte, teve um que me chamou a atenção que falou o seguinte: chega de ditadura. Ditadura no Brasil não. Gente, será que esse camarada que escreveu isso tudo errado, fora que eles assassinam o português, num comentário eles conseguem botar a língua portuguesa na lata de lixo, sabe? Então, será que ele não está enxergando, esse camarada que escreveu isso, quantos encontros teve o presidente Bolsonaro com ditadores? E quantos encontros já teve o Lula com 1 mês de governo com os ditadores? Ontem mesmo ele encontrou com a secretária do Foro de São Paulo, tá? Que é a esposa de um camarada que foi preso no mensalão. Será que esse cara que escreve fora ditadura, sem ditadura no Brasil, será que ele não está enxergando que o presidente que ele votou e colocou ali na frente só tem conversa com o ditador? Será que ele não está enxergando isso? Olha, às vezes a gente perde a paciência. Eu digitei ali um comentário, mas eu até apaguei porque eu não vou dar moral para esse tipo de gente que não tem cérebro. A impressão que dá é que esse camarada não tem cérebro. Ele tem uma lata de bosta dentro da cabeça. No lugar do cérebro, ele tem uma lata de cocô. Você me desculpa. Você que está aí do outro lado, você não é obrigado a ouvir isso. Mas olha, gente, eu vou falar para vocês. Não é fácil, não. Não é fácil você gravar os vídeos. A gente... Não é só chegar aqui e gravar, falar pra vocês, eu não fico falando besteira. É lógico que às vezes a gente tropeça em alguma palavra,
Tropeça sim, sabe por quê? Porque é novo isso aqui para mim. Eu gosto de política e gosto de conversar, principalmente com quem tem argumento. Mas eu não tenho o costume de gravar e falar ao vivo. Então é óbvio, é natural que eu tropece. Né? Igual uma entrevista de emprego, é igual quando você vai apresentar um trabalho na sua escola, na sua faculdade, que você não tem costume de fazer. No começo você vai tropeçar, vai ficar nervoso, depois você vai tirar de letra aquilo ali, né? Então, mas não, aí vão ali falar tanta besteira, entendeu? É igual o Lula falar que o Brasil não cresceu. O Banco Mundial tá falando que o Brasil cresceu, mas o Lula tá falando que o Brasil não cresceu. Olha, tem hora que a gente lê e parece que a gente não tá lendo aquilo ali que tá escrito. Porque as coisas no Brasil estão para piorar, tá? E as pessoas estão, parece que anestesiadas. Estão assim, ó, o que vale para elas é uma ideologia, entendeu? Tipo, o meu partido ganhou, então o meu partido é que tá ali, é o que vale. Gente, independente de partido político, você mora no Brasil, você que é pobre, tá? E não tem condições para sair do Brasil, a hora que as coisas ficarem feias aqui, vai sobrar para você. É simples assim, tá? Agora, tirem aí as suas próprias conclusões, se informem, procurem se informar e parem de falar tantas besteiras nos comentários, pelo amor de Deus, né? Para você que é inscrito no meu canal, eu agradeço demais a sua atenção, tá? Eu agradeço você que me recebe aí na sua casa, que ouve aí os meus vídeos, tá? Muito obrigada pelo seu like. Me deixa aí o teu comentário, me diz o que você acha do que está acontecendo aí no Brasil, o que você acha de tudo essas coisas aí que estão acontecendo, tá? Me fala a tua opinião. E você que é petista, que vem aí no meu comentário falar besteira, pelo amor de Deus, escreve direito, ao menos isso, porque eu leio os comentários, tá? Eu só não vou te responder, porque eu não vou dar moral para você, mas continua falando, porque você tá fazendo o meu canal crescer. Tá? Não tem problema não. Mas pelo menos, se você não sabe escrever, procura no dicionário ali e vai no Google e copia certinho as palavras, tá bom? Porque tem coisa ali que não dá nem para entender, tá? Pessoal, ó, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo final de semana, tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa o teu like e o teu comentário, tá bom? Beijos, fui!